eu pedi para, fora do normal, de eu hoje vir fazer algumas colocações, mas a principal delas é que eu quero deixar muito claro que a gente não está preocupado, bastante preocupado, com o que vem acontecendo. Eu não quero ser contundente, mas tem coisas que precisam ser explicadas. Por exemplo, eu tive 4 jogos e 5 pênaltis marcados contra o Vasco. Eu não quero entrar no mérito se foi pênalti, se não foi pênalti, que esse não é o caso, mas são algumas coisas que estão preocupando. Eu faço questão que seja mandado para a comissão de arbitragem vídeos que mostram claramente, não é se foi pênalti ou não foi pênalti, nesses lances marcados. É vídeos, por exemplo, que mostram de pênaltis não marcados a favor do Vasco. Como que eu me lembre, um pênalti no Iago Pikachu, que ele foi puxado pela camisa, claramente, o vídeo mostra, não aconteceu. Um pênalti, claro, também, se é para dizer que é pênalti, de uma cotovelada no Luiz Fabiano, e que foi um pênalti e ainda rendeu um cartão amarelo para ele. Quer dizer, essas interpretações, e culminando com o jogo de ontem, que foi dado um pênalti, que eu não quero entrar no mérito, alguns já disseram até que não foi pênalti, alguns especialistas, mas eu não quero entrar no mérito se foi pênalti ou não foi pênalti. Eu quero dizer que no tempo que eu tenho de futebol, pelo menos, em 90% dos casos, não seria dado pênalti. Por uma razão simples. Primeiro, o jogador, ele não estava na disputa da bola, não ia em direção à bola. A bola não ia causar perigo no gol ou não. Não. Mas, se fosse para dar esse tipo de lance, como pênalti, quando se cobra um escanteio, então, a toda hora estavam se marcando pênaltis. O que mais existe é agarrar dentro da área, é tirar e tal, mas aí é evidente que isso leva para a interpretação do árbitro. Tudo bem. O que eu venho colocar é que a gente não pode prejudicar todo um trabalho que está sendo desenvolvido, ser prejudicado pelo fato de repente, uma interpretação do árbitro contra o Vasco prejudica o Vasco. Vou entrar claramente no jogo do jogo de ontem. O jogo de ontem, contra o Grêmio, não quero entrar no mérito da qualidade do time do Grêmio, etc. Mas, na verdade,
é que até o momento do pênalti, ou durante todo o primeiro tempo, o Grêmio não tinha dado um chute em gol, pô. Claro que marcação do pênalti, o gol modificou tudo aquilo que tinha sido esquematizado pelo treinador. Então, nem estou querendo falar sobre o resultado do jogo do Grêmio. Eu quero colocar essa situação e, ao mesmo tempo, mandar uma mensagem muito forte para a torcida do Vasco. Nós temos um objetivo claro nessa competição. Qual é o nosso objetivo? Em primeiro lugar, nós ganharmos os jogos que nós disputamos em casa. Isso vem ocorrendo até agora. E espero que continue. Mas o que tem sido decisivo nisso também é a participação da torcida. A torcida participando e apoiando. E isso é muito mais aqui como se fosse... Eu já fiz através do site oficial do Vasco, estou fazendo agora para todos, conclamando a torcida do Vasco a comparecer e apoiar o time nestes jogos que nós fazemos em casa. Nós temos que transformar o fator casa como fundamental para nós. O trabalho está sendo desenvolvido, a equipe a comissão técnica acho que está indo muito bem, muito bem. E eu quero passar esta confiança para o torcedor do Vasco, independente de qualquer coisa, independente do comentário de A, de B, de C ou de D, deste ou daquele analista a respeito, é de saber que o nosso objetivo é muito claro. Que se nós conseguirmos atingir esse nosso objetivo, nós vamos atingir o objetivo maior, que foi aquilo que eu disse no início. O que eu espero desse time do Vasco é que ele, no mínimo, ele chegue a Libertadores, com todas as críticas que possam ser feitas, os prognósticos que possam ser feitos por A, B, C ou D. Se nós concretizarmos aquilo que é o nosso objetivo, de nós ganharmos os nossos jogos em casa, com certeza nós vamos chegar nesse objetivo maior. Então, essa foi a razão de eu hoje vir aqui me dirigir a todos, para que, efetivamente, a torcida do Vasco continue a prestigiar, como fez nos últimos 2 jogos, e que venha a São Januário para apoiar o time, que eu tenho certeza que o time vai responder. Não tenho dúvida que o time não vai responder. O time vai responder. Então, mais do que nunca, é fundamental a presença do torcedor do Vasco. E, em relação ao que está acontecendo, nós estamos atentos. Nós estamos colocando para quem de direito o que está acontecendo e esperamos que eles também tomem lá as providências que eles acharem que devem tomar. Mas que nós estamos atentos a isso que vem acontecendo. Era isso, e agora eu posso abrir para alguma pergunta que quiserem me fazer.
Presidente, boa noite mais uma vez. Só para ficar claro, vai ter alguma reclamação formal? O Vasco já enviou à comissão de arbitragem alguma reclamação formal? Por enquanto, nós só estamos atentos. Eu tenho enviado sem ser reclamação formal. Se as coisas continuarem desse jeito, é evidente que aí nós temos que partir para a reclamação formal. Eu não estou fazendo nenhuma reclamação formal. Eu tenho procurado demonstrar, junto a quem de direito na CBF, que é a comissão de arbitragem, e aos que a dirigem, os fatos que estão acontecendo. Só. Por enquanto é isso. Até pouco tempo atrás, falava-se que o Vasco, o elenco já estava fechado, estava completo, né? Mas existe a possibilidade, eu estava lendo, de vocês trazerem, de repente, mais reforços. Inclusive, até um jogador do Atlético Nacional, se eu não me engano, estava sendo cogitado. Cavadinha. Essa é cavadinha. Mas que é aquelas cavadas normais que acontecem, mas que não está fechado, não está fechado. Até a janela, nós temos os jogadores que só podem participar. Tem um que está aí que só pode participar depois da abertura da janela, que é o Bruno Paulista. Mas até a abertura da janela, não vou dizer a vocês que está fechado, mas dentro há possibilidade. Especificamente em relação a esse jogador que você falou, é Cavada. Presidente, o que está te agradando mais no time? O que tem te deixado mais satisfeito com o trabalho do Milton, com essa renovação? O que está me agradando é que o time está absolutamente consciente de que pode conseguir e está havendo que isso é fundamental, uma interação dos jogadores e do time com o treinador e a comissão técnica, e com aquilo que é planejado. Então, o time está rendendo. E, basicamente, quer dizer, o que me deixa muito satisfeito é a disposição. É a disposição dos jogadores no sentido em busca do resultado positivo. Com relação ao Douglas, o senhor tem recebido muitas sondagens, hoje é um dos principais jogadores do Vasco, é uma joia formada aqui em São Januário. Eu não vou dizer a você que não tem recebido sondagens, mas sondagens são sondagens. Eu não tenho nenhuma proposta objetiva, concreta, que eu possa dizer vamos fazer ou não vamos fazer. Mas não é só em relação a ele. Em relação a alguns jogadores, a gente tem sondagem. Esses meninos, que eu chamo de meninos, mas que já não são mais meninos, mas em relação a esses meninos, a gente sempre recebe sondagens. Agora, de eu te colocar muito claramente, você está colocando jogadores para serem negociados? Não. Agora, eu não sei o que vai acontecer, de repente você recebe uma proposta que é irrecusável para o jogador e é irrecusável para nós. Aí é uma questão só de avaliação. Mas, no momento, eu quero ver se a gente consegue realmente cumprir a nossa meta. Isso é que a gente está tentando. Que é a Libertadores da América, que o senhor está prometendo ao torcedor. Isso. E mais uma minha. Dos 6 próximos jogos do Vasco, 5 serão no Rio, né? A gente tem aqui o Corinthians, o Sport, o Avaí, o Atlético Goianiense e o Botafogo lá no estádio Newton Santos. 6 jogos, 18 pontos. Lógico, a meta serão 18 pontos, mas o senhor ficaria satisfeito com quantos pontos nesses jogos com considerados 18. Em casa? O senhor disse que a meta é ganhar os jogos em casa, é com os 18. Mas, para ser realista,
em casa, o Botafogo joga no Rio, não joga em casa. Então, seriam 15. É de ganhar todos os jogos em casa. A meta aqui é ganhar todos os jogos em casa. Aí eu teria 15 com 6, 21. Essa é a meta. Presidente, além desses vídeos que você disse que vão ser enviados justamente para a comissão de arbitragem da CBF... Já foram enviados, perdão. Tem interesse também de alguma representação contra os árbitros individualmente que apitaram essas partidas? Por exemplo, o caso do Rafael Claus, que marcou 2 pênaltis contra o Vasco em São Januário, com o árbitro na figura individual? Não. Eu acho que as coisas não funcionam assim. Acho que as coisas não funcionam assim. Eu acho que eu tenho confiança na comissão de arbitragem. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho confiança, ela que tem a responsabilidade. Eu acho que ir contra o árbitro, se algum dia eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que ir contra quem o escala, não contra especificamente o árbitro. O árbitro é falível, mas eu tenho obrigação, como eu fiz, de alertar a comissão de arbitragem. Aliás, eles criaram lá um setor que depois demonstra quais foram os erros cometidos pela arbitragem. O que me levou a mandar um vídeo é que ele, por exemplo, não notaram um erro quando foi o caso do Pikachu. Aí eu mandei o vídeo mostrando que estava sendo puxado pela camisa e aquilo é erro. Claro que eles, ao analisar, também deveriam ter colocado como erro. Isso é que eu mando. Mando no sentido de... eu acho que a omissão não foi proposital. A omissão foi porque não viram. Algum setor em específico, analisando o time do Vasco, que é até possíveis contratações que vocês estão olhando com mais carinho ou não há uma preocupação individual? Não. Eu acho que o treinador, que tem demonstrado não só competência, como algo que ele nunca chegou e veio dizer, olha, eu estou carente em determinada posição. Não. Na verdade, se a gente for fazer uma avaliação correta, nós estamos com um grupo reduzido para uma competição tão longa como essa. Mas nós estamos tendo... Ele está sabendo aproveitar essa meninada que está vindo, que está subindo, e ele está dando a oportunidade. Mas o que é importante para mim é que eu vejo que há essa interação e torcendo para que a gente sabe que isso pode acontecer, de problemas de lesões, etc., que possam vir a ocorrer. Eu acho que, e não descartei, como disse, não é uma posição. Eu acho que a gente tem que, se possível, a gente robustecer o elenco que a gente tem. Mas, fora disso, não. Presidente, o senhor falou dessa meta aí de ganhar todos os jogos do Vasco em São Januário. O Vasco vai viver um ano de eleições. Queria saber do senhor, pela sua experiência de tantos anos de clube, você acha que isso pode criar algum tipo de problema, de um clima de instabilidade e afetar o time? Deixa eu te dizer. O negócio de eleição no Vasco, isso aí... Só que tem algumas coincidências. Toda vez que a gente vai para um jogo, aí sai uma notícia de que tem um grupo, tem isso, tem aquilo. Mas uma coisa eu garanto para você. Eu não permito que isso venha afetar o grupo. Eu não permito que isso venha afetar o futebol. Por mais que façam
por mais que digam, por mais... Não, eu não... Isso aí aliás, é uma obrigação minha, eu blindar isso. E isso a gente tem conseguido e eu tenho certeza que vou conseguir até o final. Boa tarde, boa noite, Eurico. Eu queria perguntar em relação ao Léo Valência, saber se o Vasco tem algum interesse, e também em relação ao Anderson Martins, como é que está essa situação pelo Vasco? Isso é outra conversa. Vamos esperar. Entendi. Vamos esperar. Na semana passada, eu fiquei sabendo que o Tales estaria dormindo no hotel, porque o Vasco tem um projeto para... Está. Você ficou sabendo? Não, está. Então, está. Isso dentro da... É por isso que está havendo essa interação entre... Quando eu falo a comissão técnica, também entre o departamento fisiológico, e chegaram a uma conclusão que era o melhor, conversou com o jogador, pronto. Mas ele está devidamente integrado, e tanto que até participou do jogo ontem. Então, o Vasco ainda continua contando com esse jogador 100%? Pô, pelo amor de Deus, jogou ontem. Se eu não estivesse contando, tudo que for possível fazer para que o Tales perca aquilo que lhe tira um pouco a condição, que é o peso, dele perder peso, está sendo feito, ele também está entendendo isso, mas a gente vai apostar no Tales sempre. Aliás, é uma aposta minha lá de trás. Isso aí não tem... Está absolutamente integrado. Tá certo. Presidente, eu queria só fazer mais uma pergunta. Como a gente não pode acompanhar o treino, o senhor provavelmente deve ter visto, né, o treino de agora. Foi só um regenerativo ou a gente já pode prever alguma coisa em relação ao Luiz Fabiano? O que se espera também Pode prever que o Luiz Fabiano vai voltar. Isso confirmado. Você pode prever, porque o Luiz Fabiano não jogou também porque é de acordo com toda essa programação que é feita dele não disputar esses jogos seguidos. E agora vem uma maratona de jogos aqui, de jogo... nós vamos jogar quarta, vamos jogar sábado, vamos jogar quarta, vamos jogar no outro sábado. Então, é algo que isso não foi jogado assim no ar, foi conversado, foi feita a avaliação, e o que é para que ele possa produzir realmente o máximo, sem ter o desgaste físico natural que ele teria. Então, eu só posso adiantar para você que ele não jogou por essa razão. Então, se ele não jogou por essa razão, por ter sido poupado, eu não falei com o treinador, não vi o treino, mas tenho certeza que ele vai jogar. Porque ele está bem, então ele foi tirado, ele vai jogar. Os outros jogadores, isso eu não posso te dizer, porque eu realmente não sei. Mas, com certeza, do Luiz Fabiano, eu posso te afirmar isso. Hein? Só uma saideira aqui, por favor. É que já temos 7.000 ingressos vendidos, certamente casa cheia na quarta-feira. Agora, como que o senhor está vendo esse carinho do Nenê, da torcida com o Nenê mesmo, ele no banco de reservas, e o próprio Matheus aqui falando com a gente, que ele dá muita força para o próprio garoto. O que o senhor fala do Nenê? Acho normal. A torcida tem carinho, não perde o carinho por um jogador assim com essa facilidade. A única coisa que o Nenê tem que entender, ele já entendeu, é que ele também tem que estar dentro daquilo que o treinador planeja e faz, que ele tem que estar em condições de fazer tudo isso. Mas ele nunca, em nenhum momento, ele ficou como sendo um jogador descartado. Tanto que ele não é um jogador descartado. Então, vejo bem. Acho que a torcida deve ter carinho
pelos jogadores, jogando ou não jogando. Deve ter... eu acho que, em matéria de torcida, podem querer falar de torcer num time de futebol com qualquer um. Comigo, eu sou basicamente torcedor. Eu sou oriundo da arquibancada, torcedor. Então, eu acho que o torcedor, ele, pelo time, ele tem que torcer pelos jogadores que nós temos. Eu acho que o torcedor só pode não torcer pelo jogador quando ele vê nele... Perdão, quando ele não vê no jogador aquela disposição, aquela vontade, e etc., aí sim, a torcida pode e deve se manifestar. Agora, por uma questão de um erro técnico, então a torcida tem que entender que é o jogador que tem. E que tem é que apoiar. E se tiver um outro melhor que seja colocado, passa a apoiar o outro melhor, que não vem errar tanto. Mas torcer, na verdade, é isso. A gente, quando torce efetivamente para um time, é isso. A gente não pode misturar as coisas. Como uma pergunta que ele me fez sobre o problema eleitoral. O que você não pode é que o jeito, quando começa a pensar, quando vem esse negócio de eleição, e é só no Vasco que acontece isso, né? Em qualquer lugar, qualquer outro clube, você começa a falar em eleição, no máximo 2 meses antes. Aqui começa, mal você termina o processo eleitoral, já se começa a falar numa eleição que vai haver 3 anos depois. E então aqueles que se manifestam em relação a formar isso, a formar grupo, a formar aquilo, eles passam, mesmo que não queiram, a torcer contra o time de futebol, que é a maneira desses chamados grupos de 3 ou 4, ou de 40, ou de 50, seja lá o que for. Esses grupos, eles sabem que, se o futebol tiver sucesso, eles têm que cantar em outra freguesia. Então, quando você busca aí no processo eleitoral, que começa antes, é você procurar desestabilizar para que não tenha o resultado, para que eles possam, então, ter resultado eleitoral. Mas a gente vai evitar isso.